Bem-vindos a mais um programa do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil. Nós estamos no nosso último programa do ano e temos a alegria de receber aqui a professora Carolina Alvarenga. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, mais uma vez. Que bom tê-la aqui. A gente vai conversar, Carol, quer conversar nesse programa sobre as políticas de educação infantil na nossa região. Para isso, vocês estão fazendo um projeto de pesquisa. A gente gostaria de saber um pouco mais sobre esse projeto, em linhas gerais. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui em nome do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil, compartilhando um pouco das nossas ações. E como integrante do Fórum Sul Mineiro e do grupo de pesquisa em Educação Infantil, Infâncias e Diferenças de Gênero, coordenado por mim, nós aprovamos uma pesquisa na FAPEMIG, recém-aprovada, para mapearmos as políticas públicas de educação infantil nos municípios que integram o Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil. Então, essa pesquisa foi aprovada agora no finalzinho de setembro, já iniciamos a pesquisa, e ela tem dois objetivos, na verdade. A gente articula a dimensão da pesquisa e da extensão, e ela tem o objetivo de fazer esse mapeamento das instituições de educação infantil nesses municípios em relação à gestão, em relação à oferta de vagas, ao número de matrículas, ao número de instituições, como é que a educação infantil está posta nesses municípios. E um outro eixo da pesquisa por meio dos nossos encontros mensais do Fórum Sul Mineiro, subsidiar a formação dessas professoras e professores. Essa pesquisa ela é coordenada por mim e tem a participação de muitas outras pessoas, né? Então eu vou dizer quem são essas pessoas que compõem também o comitê gestor do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil. Então somos eu, do Departamento de Educação da UFLA, as professoras aposentadas, a professora Cláudia Ribeiro, aposentada pela UFLA, a professora Ila Maria Silva de Freitas, aposentada pelo Instituto Federal da Bahia e também foi professora da UFLA, e a professora Núbia Betânia Campos, que é aposentada da Prefeitura Municipal de Paraguaçu. Outras professoras que compõem a pesquisa são Glória Lúcia Magalhães, do Centro Universitário do Sul de Minas, do UNES, de Três Pontas, a professora Cristina Lúcia Calíquio Cruvinel, que é do Centro Universitário da Fundação Educacional de Iguaxupé, que é a Unifeg, a professora Eliane Vianney de Carvalho, que é do Centro Universitário de Lavras, aqui do Unilavras, e nós temos a participação da jornalista da Maria de Fátima Ribeiro, né, que é a Tartinha, e da estudante de pedagogia Tuânia Aparecida Nogueira, que é bolsista de iniciação científica. Então, essa pesquisa ela é coordenada por mim e essas outras pesquisadoras também fazem parte. E nós estamos num processo inicial da pesquisa, que é começar o mapeamento da gestão da educação infantil nesses municípios. Nós começaremos o ano que vem, então fica aqui também um convite, um chamado para todos os municípios. Nós mandamos um e-mail para esses municípios, comunicando da pesquisa, dizendo dos nossos objetivos e pedindo um retorno, uma manifestação, se gostariam ou não de participar da pesquisa, né? E aí nós estamos no processo de receber esses retornos e neste momento nós estamos construindo o instrumento de pesquisa que vai ser um questionário. Então nós vamos passar um questionário, aplicar um questionário com esses municípios para a gestão desses municípios
e aí nas secretarias municipais de educação, de preferência para as coordenações de educação infantil, mas nós sabemos que nem todos os municípios têm essa coordenação de educação infantil, muitas vezes elas estão ligadas, né, numa coordenação de educação básica, de uma forma geral. Então, nesse primeiro momento, será isso, né, o mapeamento da gestão das instituições de educação infantil. Num segundo momento, nós vamos fazer um mapeamento dos processos educativos. Então, nós selecionaremos alguns municípios, e aí serão poucos, né, porque a equipe é pequena, e nós teremos que ir aos municípios para observar as práticas pedagógicas de professoras e professores da educação infantil. Então, essa é uma segunda etapa da pesquisa, que vai acontecer a partir de 2023, porque a pesquisa ela tem um prazo até 2024. Então, nós temos essas duas grandes fases. E, paralelamente a isso, né, cumprindo um dos objetivos da pesquisa, é fazer a formação continuada dessas professoras e professores por meio dos encontros mensais do fórum. E também de estudantes de graduação, de pedagogia ou outras licenciaturas que nos acompanham no fórum, que nos acompanham no grupo de pesquisa. Então, nós estamos nesse processo de bastante trabalho. Esse ano, durante a gravação dos programas e conversando com o comitê gestor, a gente viu a garra, o trabalho de vocês, né? Realmente é de tirar o chapéu. Aí vem a pergunta, qual que é a abrangência geográfica desse mapeamento, professora? Então, nós temos alguns conflitos nessa abrangência, porque tem as regiões de Minas divididas, né? Tem o sul de Minas, o sudoeste, os Campo das Vertentes, tem o Triângulo Mineiro, tem essas regiões, mas os municípios que participam do Fórum Sul Mineiro não necessariamente fazem parte do sul de Minas Gerais. Alguns municípios que tradicionalmente, há muitos anos, fazem parte do Fórum Sul Mineiro, eles estão em outra região. Então, o nosso convite, ele foi feito a partir de um mapeamento de todos os anos, né, que nós tivemos do Fórum, daqueles municípios que participam desde lá de 1999, nós mapeamos esses municípios que sediaram os encontros do Fórum e mapeamos os municípios que apareceram nas nossas listas de presença dos encontros virtuais que nós temos feito desde 2020, né, quando começou a pandemia. Então, mesmo que não seja alguém da gestão do município, que seja alguma professora, algum professor daquele município que participa dos encontros, nós enviamos o e-mail para todos esses municípios. Então, a nossa abrangência, ela extrapola o sul de Minas Gerais, né, e abrange alguns municípios que têm participado aí tradicionalmente, mas que estão aqui por perto, né? É interessante que, pelo IBGE, Lavras é Campos das Vertentes, né? Então, realmente tem que fazer ampliar também. Ampliar. A gente vai para um intervalo e a gente volta falando um pouco mais sobre essa pesquisa. Fique com a gente aí. Voltando para o segundo bloco do nosso programa do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil, aqui com a professora Carolina Alvarenga. Professora, vamos detalhar um pouquinho os aspectos que vocês vão explorar nessa pesquisa. Eu vi aqui na minha guia que vocês vão olhar a oferta e a demanda por vagas. O que você tem a falar sobre isso? Então, nós temos um desafio muito grande na educação infantil. Os municípios têm esse desafio muito grande de atender a demanda por vagas na educação infantil. Não é algo simples, né? A demanda é grande e os municípios têm uma dificuldade na oferta pelo fato de terem que construir
equipamentos para oferecer, né, o espaço físico para oferecer, fazer a contratação de professoras e professores via concurso público, que é um desafio muito grande. Então tem toda uma complexidade que envolve o financiamento, envolve a estrutura física, envolve a contratação de professoras e professores para ofertar essas vagas. Hoje é obrigatória a matrícula de crianças de 4 e 5 anos na educação infantil. Então, não apenas não é mais uma opção da família, assim como é uma opção da família a matrícula na creche, que são as crianças de 0 a 3. O Estado, ele tem a obrigação de ofertar, mas a família não tem a obrigação de matricular. Mas a partir dos 4, que é o que a gente chama de pré-escola, né, crianças de 4 e 5, é obrigatória a matrícula e é obrigatório que o Estado ofereça essas vagas. E isso tem muitas implicações para os municípios, né? A primeira é a questão do financiamento, que é a base de tudo, né? E aí a gente tem visto ao longo do tempo que, com a obrigatoriedade da oferta de 4 e 5, os municípios foram se mobilizando para cobrir essa oferta e foram deixando de ofertar vagas de creche. Então, muitas vezes, nós tínhamos vagas em tempo integral, e aí, para conseguir ofertar, porque não ia conseguir aumentar o espaço físico, você pega o espaço físico que tem uma oferta de uma turma em tempo integral, você divide em 2 parciais e você consegue atender a demanda. E isso, do ponto de vista da qualidade, é ruim, né? Para as crianças, para as famílias trabalhadoras que precisam, principalmente para as crianças, né? Então, é um desafio muito grande o município conseguir cobrir a oferta de vagas para as crianças da educação infantil. E nessa atuada aí, professora, eu vi aqui, vocês também vão fazer uma investigação, no bom sentido, né? Da infraestrutura dessas escolas, né? Sim, esse é um outro desafio, né? Porque a oferta de vagas implica em espaço físico, e não é qualquer espaço físico. A gente sabe que para uma instituição infantil de qualidade precisa ter parâmetros que precisam ser cumpridos. Então, precisa ser um lugar construído para atender as especificidades das crianças, né? Precisa ter espaço de área verde, precisa ter espaço para as crianças tomarem sol, precisa ter espaço para as crianças, as salas precisam ser grandes para as crianças conseguirem brincar dentro das salas, outros aspectos em relação a banheiros, a lactários, a cozinha, são inúmeros aspectos que precisam ser cuidados para uma instituição infantil de qualidade, né? Então, não basta ofertar vaga, precisa cuidar que espaços serão esses, né? Não dá para simplesmente adaptar um espaço e colocar crianças lá dentro. Há vários aspectos para serem cuidados. Um aspecto para ser cuidado é a condição dos docentes, né? A última revisão da LDB, em que diz que a formação necessária para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do fundamental é a pedagogia, foi uma conquista, mas admite-se ainda a formação em magistério. E isso tem implicações também nos concursos públicos, porque nós precisamos de pessoas para assumir a educação infantil concursadas, que tenham planos de carreira, que tenham minimamente o piso salarial, que a gente sabe que é pouco, tem que ter o tempo de trabalho para estudo, para formação continuada, né, que a gente chama de formação em contexto, precisa disso tudo. E aí muitas vezes os municípios não ainda admitem pessoas com magistério, porque vai ter um salário menor, fazem a contratação via
contrato temporário, não por concurso, não tem um plano de carreira consolidado. Então, todos esses aspectos nós vamos questionar nesse primeiro instrumento que nós vamos fazer com os municípios. Professora Carol, e sobre os processos educativos, como é que vai ser a abordagem nessa pesquisa? Sobre os processos educativos, como eu tinha dito, nós chegaremos nessa etapa da pesquisa em 2023. E aí nós selecionaremos alguns municípios para irmos, para fazer observações, entrevistas com as professoras, tem uma relação mais próxima ali com a instituição, com a professora, com a turma e com as crianças. E aí o que a gente observa, né? O que nós pretendemos observar dos processos educativos? Eu trouxe esse documento aqui, que é um documento muito importante, que eu considero, que são os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana. Foi o documento que eu estudei no meu doutorado, eu estudei o processo de construção desse documento, e ele é um documento que nasce do documento nacional, dos indicadores de qualidade da educação infantil, formulado pelo MEC em 2009, esse é um documento de 2016. E ele é um documento de autoavaliação institucional participativa. A própria instituição faz uma avaliação sobre ela mesma em relação a várias dimensões de qualidade. Porque nós entendemos, partimos do pressuposto na pesquisa, que qualidade é um conceito em disputa, né? O que se considera qualidade? Vai depender das concepções de educação infantil, de educação, de infância, de criança, né? E se eu tenho uma concepção que prioriza a alfabetização de crianças da educação infantil, eu terei práticas pedagógicas que vão valorizar a alfabetização das crianças, que não é o nosso caso. Então, nós temos uma concepção de educação infantil que valoriza inúmeros outros aspectos, o livre brincar, a cultura infantil, a exploração do mundo pela criança, a investigação do mundo, a relação com a natureza. Então, são várias outras dimensões daquilo que a gente considera qualidade. E aí nós estamos inspiradas na sociologia da infância e na pedagogia da infância. E esse documento, ele se baseia nesses pressupostos teóricos e trazem 9 dimensões de qualidade. Porque quando a gente pensa na qualidade da educação, não é só em relação ao desenvolvimento das crianças. Para a gente pensar no desenvolvimento das crianças, nós temos que pensar em que contexto ela está inserida, o que é ofertado para ela, né? Quais as condições ali materiais, de tempo, de espaço que são oferecidas para essa criança. Então, esse documento ele traz 9 dimensões de qualidade que num processo de autoavaliação a instituição vai olhar para ela mesma e vai discutir junto com as famílias, com professoras, professores, o pessoal da limpeza, da segurança, da alimentação, todo mundo da instituição e da comunidade vai olhar. E ele nos traz muitas pistas, né, do que a gente precisa observar. Então, dessas 9 dimensões, eu vou citar algumas aqui rapidamente. Fala sobre o projeto político-pedagógico da instituição. Fala sobre as interações, como é que se dão as interações entre criança e criança, entre criança e adulto. Como é que são as múltiplas linguagens, o que é oferecido à criança em relação às linguagens. Como é que são as condições de trabalho, que tem a ver com o que a gente falou agora há pouco, né? O tempo de trabalho, o tempo de formação destinado à formação continuada da equipe docente, da equipe de apoio, da equipe gestora. Como que é a rede de proteção, também tem aqui uma dimensão. Tem uma outra dimensão que fala da saúde, do bem-estar das crianças. Que alimentação que é oferecida para essas crianças, como é que se articula a saúde. Então, são várias as dimensões de qualidade que esse documento traz,
que nós entendemos fundamentais para observar o processo educativo. E ele se diferencia do documento nacional, e eu considero um ganho, porque ele traz 2 novas dimensões, porque o nacional só tem 7 dimensões, que são 2 dimensões que também se articulam, que uma é sobre a escuta, a autoria e participação de bebês e crianças, e a outra são as questões étnico-raciais e de gênero. Então, como olhar para isso no cotidiano da educação infantil? E aí, quando essas dimensões estão num documento, ele está dizendo que são dimensões importantes e são dimensões de qualidade. Então, quando a gente chegar lá em 2023 e formos para as instituições fazer observação, nós vamos olhar para esses aspectos, muitos desses aspectos. E vai ser uma importante ferramenta também para os municípios para adotar políticas sérias para a educação infantil, né, professor? Sim, o município vai ter a oportunidade de olhar para essas inúmeras dimensões, né, que compõem essa qualidade da educação infantil. A gente vai para mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, aí que a gente volta. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil. Nós estamos abordando aqui as políticas municipais de educação infantil. Professora, é muito importante e muito se fala das redes de proteção. Para o nosso público que está em casa, o que são essas redes de proteção? Então, a rede de proteção é uma rede composta por várias instituições que prezam pelos direitos das crianças, né, que em defesa do direito das crianças, no caso, né, no nosso caso aqui, pensando na educação infantil. Então, a escola é uma instituição que faz parte dessa rede de proteção. O Conselho Tutelar, o CRAS, o CREAS, a Polícia Militar, então, o Ministério Público, né? Então, são várias, a polícia, já falei, então são várias instituições que se articulam ou deveriam se articular numa rede para garantir os direitos das crianças. Então, em situação de negligência, de violência sexual, de violência doméstica, essas instituições precisam ser acionadas e a escola tem um importante papel nisso. Porque é lá que as crianças estão, e professoras e professores e outras funcionárias e funcionários da instituição precisam ter um olhar atento para essas crianças, para perceber situações de negligência, de violência, de descumprimento dos direitos das crianças, para acionar outras pontas dessa rede de proteção. A escola é uma delas. E isso nós pretendemos mapear também nesse questionário, nesse primeiro questionário. Como é que o município se articula a rede de proteção, articula a rede de proteção. Sim. E quando a gente pensa no CRAS, no Conselho Tutelar, a gente pode pensar somente na escola infantil urbana, que é um erro, né, professora? Existem escolas infantis na zona rural. Como é que vai ser esse trabalho com essa escola? Então, nós também na pesquisa, nós estamos com um olhar bastante atento para as escolas do campo, né? Como que essas crianças do campo têm os seus direitos à educação garantidos, se no campo tem as instituições de educação infantil, se não tem no campo, se tem na cidade, como é que essas crianças chegam à cidade e as condições dessas instituições no campo, como são. Então, essa é uma preocupação também da gente pensar da educação infantil do campo. A gente percebe que a pesquisa vai ser bem abrangente e vai ser um diagnóstico e servir como diretriz, né, professor? Sim, esperamos que fazer esse levantamento, esse mapeamento,
seja potencialmente assim, né, favorável para construção de políticas públicas, para o aprimoramento dessas políticas públicas, né, que os municípios já têm, já fazem. Terminando o nosso papo aqui, professora, eu gostaria de falar sobre os encontros do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil para o ano que vem. O que vocês estão bolando lá, trabalhando? Como é que o catavento anda girando lá nos trabalhos? Bom, esse ano nós finalizamos o último encontro, falando do plano nacional pela primeira infância, que articula, né, essas várias instituições, as redes de proteção, várias dimensões dos direitos das crianças, não só educação, saúde, né, moradia, o uso o espaço da cidade, se é uma cidade acolhedora, uma cidade educadora ou não. Então, são várias dimensões quando se pensa nos direitos da criança. E nós finalizamos com esse tema, com a participação do professor do Vital de Donê. Tivemos a participação também da Tatinha, relatando sobre a participação dela na comissão aqui de Lavras, né? Com a mediação da Cláudia Ribeiro. E aí, para o ano que vem, nós retomaremos em fevereiro, mas ainda vamos decidir o dia, se nós vamos manter as quintas-feiras, se nós vamos manter de manhã, se nós vamos passar para a tarde. E aí essa decisão ainda a gente vai tomar e comunicar para as pessoas que têm nos acompanhado. Nós estamos achando que com o retorno das atividades presenciais nas instituições, nós conseguiremos que mais professores e professores participem no finalzinho da tarde, no comecinho da noite. Porque o horário que a gente estava fazendo é um horário que muitas professoras e professores já estavam com as crianças. Então, a gente está revendo o horário e o dia e vamos comunicar para a gente retomar no começo do ano que vem, em fevereiro. E a TV Câmara está atenta aos movimentos do Fórum Sul Mineiro e nesse último programa aqui a gente vem agradecer de público, tá? A disponibilidade de vocês. Através de você, eu mando um abraço a toda a equipe, tá? E esperamos que estejamos juntos no ano que vem. A você de casa que acompanhou, boas festas, um bom final de ano. Obrigado, professora. Obrigada, eu agradeço também, em nome de toda a equipe do Comitê Gestor do Fórum, agradeço por essa oportunidade de divulgação do seu trabalho, do seu empenho, do seu envolvimento conosco, para a gente conseguir divulgar para mais pessoas esse trabalho, né, tão importante que a gente faz no Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil, pensando na educação das crianças pequenas. Que o catavento continue girando. Girando. Um abraço. Obrigada. Até a próxima.